Oi pessoal, bem-vindo de volta ao curso de Excel Panda Titã Informática. Aqui novamente nós vamos retornar à nossa parte básica, aonde nesse momento nós vamos aprender a como inserir algumas pequenas fórmulas de cálculo e como fazer também alguns cálculos básicos essenciais nas planilhas do Excel, ok? Além disso, vamos aprender também algumas ferramentas dessa parte superior aqui da tela, tá? Bom, vocês lembram que nós construímos e formatamos essa planilha e completamos aquela primeira etapa que eu sempre falei, que é a etapa da inserção de dados e a etapa de você formatar a aparência de grade, cores, tamanho de texto e tudo mais, ok? Vamos entrar agora na parte de cálculo, tá, gente? Como, por exemplo, aqui onde eu estou agora, que é o total desta linha, a total do bloco 01. Eu quero saber o total de todos esses apartamentos do bloco 01. Bom, primeiro de tudo, nós temos que considerar que futuramente haverá valores nestas posições, abaixo do APT1, APT2, APT3 e APT5, porque o APT4 já possui um valor, mas futuramente esses outros apartamentos terão valores. Então, é uma coisa a considerar. E você sempre tem que pensar que, às vezes, quando nós vamos fazer cálculos, temos que incluir nesses cálculos posições em branco para que futuramente nós possamos jogar dados nessas posições e fazerem influenciar no cálculo que a gente vai utilizar. Como, por exemplo, o total. O total será a soma dessa linha do bloco 01. Então, nós temos que considerar toda essa linha e não somente o valor 300. Tem que ser toda a linha. Bom, uma das formas de se somar no Excel seria usar o sinal de igual, que de praxe sempre será usado para qualquer fórmula de cálculo, função ou equação que nós utilizarmos, tá, gente? Então fica aí a grande máxima e a grande regra. Todo cálculo do Excel deverá utilizar um sinal de igual no início, ok? Senão ele não entende que é cálculo, ele entende que é outra coisa, mas menos cálculo. Então tem que começar com o sinal de igual, para ele sempre entender que é cálculo. Bom, uma das maneiras que nós teríamos de fazer esse cálculo seria indicar manualmente cada posição que será somada. Aqui no caso, já que é uma soma. Bom, nesse caso, a posição do APT01 do valor em branco seria B3. Então, eu posso escrever aqui B3. Veja que ao escrever B3, ele automaticamente, eu vou até ampliar aqui para vocês verem melhor, vocês veem que ao escrever B3, ele automaticamente marcou a posição com reticulado azul. E o B3 está indicado no cálculo como azul. Então, cada endereço de posição que eu especificar, ele vai automaticamente sair marcando com cores específicas cada posição. Isso nos ajuda a saber se o valor que nós estamos colocando corresponde exatamente à posição da planilha. Como, por exemplo, eu vou agora indicar que vai ser mais, que é uma soma, e vou indicar agora a posição C3. Veja que o C3 agora foi marcado de verde e a posição lá no cálculo também está indicada como verde, correto? Então eu vou continuar escrevendo cada posição. Mais D3, mais E3 e mais F3. Pronto, a fórmula está completa. Mas tem um problema. Isso deu uma mão de obra muito grande ter que escrever posição por posição. Você vê que todas elas estão indicadas com cores e lá dentro da fórmula, no final, estão indicadas também com as mesmas cores, separados com sinal de adição, já que é uma soma de cada posição. Ao pressionar Enter, você verá que o resultado já aparece. E somente 300. Uma maneira de eu testar se o cálculo está correto seria imputar outras informações dentro da planilha e ver se ele soma. Como, por exemplo, eu vou escrever aqui 123. O resultado lá terá que ser 423. Então, vamos dar Enter e verificar. Veja que o resultado mudou, significando que a nossa fórmula está correta. Mas se você quiser conferir melhor a fórmula, existe uma técnica interessante que é assim. Você vai até a fórmula, como eu fui agora,
e pressiono a tecla F2 para entrar no modo de edição. Veja que automaticamente, ao pressionar F2, ele mostra a fórmula e com essa amostragem eu posso conferir posição a posição se o cálculo está correto. Se eu tiver que fazer alterações, eu posso andar para a esquerda e para a direita, como eu estou fazendo agora, e fazer as alterações necessárias. Mas como não preciso, eu apenas posso sair com Enter ou com ESC. Então pronto, já está aí o cálculo feito. Mas existe uma outra maneira de se fazer esse cálculo? Existe sim, e uma maneira até mais prática. Seria a maneira de montar e arrastar. Essa maneira ela pode ser feita da seguinte forma. Quando eu chegar e fizer o cálculo, eu vou até deletar o cálculo para nós fazermos novamente. Existe uma função no Excel que se chama função de cálculo soma. É uma função que ela soma uma determinada área que você marcar numa planilha. E é bom esse exercício porque nós vamos aprender como uma área é indicada no Excel. Nesse caso é muito simples. Você digita igual, escreve a palavra soma, e soma, como você pode ver, ele lista numa lista de funções logo abaixo. Aparece uma lista de funções logo abaixo. E se você quiser entender melhor como funciona essa lista, é só você apontar para o que ele está listando e dar 2 cliques. Ele automaticamente abre uma descrição em cima daquela função que você escreveu. Nós escrevemos soma e demos 2 cliques. E ele automaticamente já escreve o que é que nós temos que inserir. Ele diz que nós temos que inserir um valor de número. Só que seria errado nós fazermos dessa forma, assim como eu estou fazendo. Ó. Colocar os números que estão escritos lá. Isso é uma forma errada. A forma correta seria eu marcar a área a ser somada. Então, nesse caso, eu vou utilizar o mouse, vou marcar aqui com reticulado a área a ser marcada. Você pode ver que existe até um reticulado ao redor desta área. E como você pode ver, ele escreveu, dentro da palavra soma, ele escreveu o endereço dessa área. Como você pode ver aqui, ó. Ele escreveu o endereço dessa área. E você pode observar bem de perto que o endereço dessa área tem 2 pontos dentro desse endereço. Como você pode ver aqui, ó. Tem 2 pontos aqui no meio. E o que esses 2 pontos indica? O 2 pontos no Excel significa até. Então, de uma forma interpretativa, nós podemos ver que a soma está indicando de B3 até F3. Então, está aí a explicação de que isso é uma área. Então, aprendemos que toda área no Excel será indicada com uma célula inicial, com 2 pontos logo em seguida, que significa até, e uma célula final. Então, se nós formos fazer a leitura, estará escrito de B3 até F3. Pronto. Já temos a área selecionada e marcada, agora só falta fechar parêntese para completar a nossa função. Eu gostaria que vocês observassem que ao fechar o parêntese, o Excel dá uma leve piscada entre 2 parênteses para indicar que você acabou de fechar um parêntese anteriormente aberto. Vamos verificar? Vamos lá então. Eu vou abrir parêntese. Fechar parêntese, desculpe. Veja que piscou e deixou de piscar. Vamos de novo? Fechar parêntese. Piscou e deixou de piscar. Então fiquem atentos, pois ao fechar um parêntese, você sempre verá alguma posição que você está fechando de um parêntese aberto. Isso é importante para não se perder quando você fizer fórmulas que tenham muitos parênteses dentro de outros parênteses, ok? Muito bem, ao dar Enter, ele já dá o resultado. Então vejam que foi o mesmo resultado realizado de uma outra forma, né? Bom, gente, existe uma forma ainda mais fácil que essa? Bom, como se trata de soma, existe sim, né? Mas vamos refazer novamente esse último método que nós usamos ainda há pouco. Vamos refazer. Eu vou deletar e vou escrever de novo. Igual, soma, abrir parêntese,
marcar a área. Veja que eu estou andando com o mouse até o início, seguro o botão e arrasto até o final o reticulado. Então a área está toda marcada. E como você pode ver, a área é indicada aqui dentro da equação, da função soma. Então eu só faço agora fechar parênteses e Enter. Automaticamente o resultado aparece. Ok? Bom, vamos agora aprender um outro método de se fazer esse cálculo de soma, que seria o método de autocálculo. Nós chamamos de sigma ou autocálculo. Como funciona? Você marca uma área começando da posição do resultado. Então vou marcar daqui até o início. Correto? Veja que aqui em cima ele já está indicando que eu comecei na posição G3. Aqui em cima, ó, você pode ver que está indicado que eu comecei na posição G3. Muito bem. Como já está indicado que eu comecei aqui no resultado, eu venho aqui para a parte de cima da tela, nesta opção que tem o desenho de sigma. Sigma, em grego, significa autocálculo, ou geralmente era usado para autossomas. Mas, se você clicar aqui ao lado, na setinha do lado dele, você pode escolher o tipo de cálculo que você quer fazer. Eu escolherei a opção soma, que é o cálculo que nos interessa. Ao clicar nela, automaticamente o resultado já aparece. Incrível, né, gente? Ele já soube como fazer o cálculo, o que fazer e qual resultado aparecer. Se você quiser conferir, você pode clicar no valor e fazer aquilo que eu ensinei, que é o F2. Automaticamente ele mostra a função que foi utilizada, mostra a área que foi utilizada e ainda mostra para você no reticulado azul quais são os fatores desse cálculo. Então não tem como errar, gente. É só você dar F2 que ele mostra o que foi escrito e aí os fatores do cálculo envolvido ou da área envolvida no cálculo, né? Então não tem como errar. Bom, então repetindo mais uma vez, eu vou deletar o resultado para fazermos de novo. A forma mais rápida do autocálculo seria marcar da posição do resultado, veja bem, começando da posição do resultado até o fim da área a ser calculada. Depois você vai na parte de cima, no desenho de sigma ou autocálculo, e clica aqui na setinha ao lado para fazer uma autossoma. Automaticamente ele já faz a soma. Ok? Bom, outra coisa que seria interessante neste momento é que ele fizesse o cálculo automaticamente para as outras posições da planilha. Isso vai ser muito fácil usando aquele recurso que nós já aprendemos, que é o recurso replicar, que fica neste bilotinho aqui do lado da saliência do canto inferior direito. Então, ao virar uma cruz preta, você pode segurar com o mouse e arrastar para baixo para fazer todo o cálculo. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu arrastei e vou soltar. Ao soltar, todos os cálculos serão feitos. Interessante que esta linha deu 0. Por quê? Porque não existe valor nenhum nesta linha. Então, por isso que ela deu 0. Ok? Bom, mas será que os cálculos estão corretos? Muito simples de verificar. É só você chegar no valor e teclar F2 e verificar se a área que ele marcou corresponde à área do endereço dentro do cálculo. Como você pode ver, essa posição indica de B7 até F7, que está corretamente marcada no reticulado azul na área ao lado. Então, não existe forma melhor de conferir se um cálculo está certo com a análise do F2, tá, gente? Bom, da mesma forma que eu fiz essas autossomas aqui ao lado e essas somas, eu posso também fazer aqui embaixo, já que esses totais são destinados a cada coluna da nossa planilha. Então, ali do lado nós temos os totais das linhas e aqui embaixo nós vamos ter agora os totais de cada coluna, correto? Bom, vamos fazer do método tradicional primeiro, só para fazer uma revisão geral. O método tradicional seria o especificar posição por posição. Então, vamos lá. Igual essa posição mais essa posição mais essa posição mais essa posição
mais essa posição, mais... Veja que eu estou clicando em cada uma das posições para marcar. E conforme eu vou clicando, essas posições vão aparecendo lá embaixo. Então, como você pode ver, foi um serviço trabalhoso, porque eu tive que clicar em cada célula, e cada célula eu usei o operando de mais, já que vai ser a soma de todas essas posições. Ao dar Enter, o resultado será 700. Correto, 300 mais 200 mais 200 dá exatamente 700. Bom, mas se eu quiser conferir novamente o F2, para mim conferir, você vê que cada posição tem a sua cor, já que eu usei cada posição individualmente como fator do meu cálculo. Bom, tem aquele segundo método, que é um método da função soma. Então vamos usar esse método. Eu vou dar igual, escrever a palavra soma, abrir parêntese, correto? Deixa eu abrir o parêntese, e dentro dele eu vou marcar a área dos valores a serem somados. Então eu vou começar aqui do início da área até o final da área aqui embaixo. Como você pode ver, ele já botou o endereço da área na parte inferior. Então, eu automaticamente fecho parênteses, ele vai piscar indicando o fechamento, e eu dou Enter e o resultado aparece. Nós temos também o terceiro método, que é o método do autocálculo. O autocálculo é muito simples, basta eu começar da posição do resultado e marcar até o fim ou início da área ser calculada. Automaticamente eu venho na parte superior da tela, no desenho sigma, e escolho o tipo de cálculo que eu quero. No meu caso, soma. Pronto, automaticamente a soma já foi realizada. E se eu quiser conferir, eu posso teclar F2 para analisar as posições que foram inclusas no cálculo. Ok? Bom, vamos também, para facilitar mais a nossa vida, nós vamos replicar aqui pelo bilotinho do canto o replicador e puxar para as outras posições para que ele já faça o cálculo de outras posições. Pronto, automaticamente ele já realizou todo o cálculo. E o mais interessante é que aqui no final, eu vou até mudar a cor para verde. Aqui no final nós temos o resultado final da planilha, a soma total, já que ele somou todas as parcelas aqui no final, né, gente? Bom, então, fazendo isso, aprendemos agora como fazer a soma. Mas vamos lembrar que o Excel não faz só soma. Ele faz infinitos de outros cálculos que você pode precisar conforme você for calcular a sua planilha. Nesse caso, a gente vai aprender agora alguns outros cálculos básicos e funções básicas de cálculo que existem no Excel. Nós aprendemos a função soma. A soma ela é apenas uma entre centenas de funções de cálculos automatizados que existem no Excel. Só que essas automações de funções necessitam de um certo conhecimento básico da estrutura de cada uma, que nós vamos aprender agora ao fazer esse nosso relatório estatístico da parte inferior aqui da tela, ok? Então, deixa eu só desampliar um pouco, que eu vou precisar de visualização. E mãos à obra. Vamos começar pela linha acúmulo total de valor. Aqui ele quer saber qual é o valor máximo que foi acumulado de todos os pagamentos. Então, nós vamos aqui, nesta posição, e pedir para ele somar todos os valores que foram imputados no nosso condomínio. Isso pode também ser feito com a função soma, só que temos um problema. O problema maior é que eu não posso fazer isso. Eu não posso marcar assim, porque senão... Opa, aconteceu um erro aqui. Vamos lá de novo. Eu não posso marcar assim, porque senão ele vai somar com outras somas. E isso vai ser problemático na contabilidade e na correção dos valores. Então, nesse caso, eu não poderei usar a autossoma. Eu terei que fazer manualmente. Ou da segunda maneira. Como? Eu escreverei igual soma, abrirei parêntese, e marcarei somente os dados internos do nosso condomínio, os dados válidos. Então, eu marquei de A3 até F10, que é onde tem os dados válidos dos pagamentos de cada apartamento em cada bloco. Como você pode ver, o endereço foi informado aqui embaixo, de B3 a D10. Então,
Eu não preciso nem fechar parênteses, eu apenas, como é uma única função, soma é uma única só, e quando eu uso uma só, eu não preciso fechar parênteses, eu só basta dar Enter. Então, tá aí. Deu o mesmo resultado do total geral aqui de cima, e prova de que a área que nós marcamos está correta. Tá? Agora nós vamos para a média. Bom, se usando a função igual soma eu consigo fazer uma soma, lógico que a média deve ser igual média. Então vamos conferir. Vamos para cá, vamos escrever igual a palavra média com acento e tudo, e nós vemos que logo abaixo apareceu a função média. Certo? Então, eu dou 2 cliques aqui na função média e ele me diz que é praticamente a mesma coisa que eu tenho que informar como na função soma anteriormente. Eu só tenho que informar a área. Então, o que eu faço? Eu irei lá, marcarei a área, somente a área dos valores, que é de B3 a F10, como ele colocou lá embaixo, corretamente. E como eu só tenho uma função chamada média sendo utilizada, eu não preciso necessariamente fechar parênteses. Lembre que quando é uma única função sendo utilizada, eu não preciso fechar parênteses, eu apenas dou Enter. Pronto, então essa é a média de pagamento em cada apartamento que eu estou ganhando. Né? São R$316 e alguns centavinhos aí por cada apartamento. Bom, agora nós vamos calcular o maior valor pago, ou melhor, qual seria o máximo valor que já foi pago. Para isso eu vou usar a função matemática chamada máximo. Então, o igual, vou escrever a palavra máximo, tem que ser com acento e tudo, e vou abrir parênteses. Como você pode ver, ele está indicando logo abaixo que a estrutura também é a mesma das funções que nós usamos anteriormente. Então, eu apenas vou marcar a área, como eu estou marcando agora, ó. Eu vou apenas marcar a área e dar Enter. Ele automaticamente já captura o maior valor dentro da lista. E realmente, se você olhar lá para a lista, o maior valor é 600. Bom, a função de baixo não será muito diferente, já que ela indica que é o menor valor. Nesse caso, eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de usando a palavra máximo, eu irei utilizar a palavra mínimo. Então, mínimo, abrir parêntese e fazer a mesma coisa, marcar a área dos valores. Ok? E é só dar Enter. Pronto. Realmente, se você observar dentro de nossa tabela, o menor valor é 123. Correto? Agora ele deseja saber, aqui na quinta linha, quantos apartamentos foram pagos. Né? Nesse caso, eu terei que usar alguma função do Excel que nos permita fazer contagem de valores inseridos. Não o total, mas sim quantos valores existem naquela determinada região. Para isso, eu vou usar uma função que ela se chama conte.num, que ele vai contar quantos números tem naquela região. Ou pode ser também a função conte-valores, como está aqui embaixo. Eu vou usar conte-valores. Ele até explica ao lado. Calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Então, é isso que eu quero. Se não está vazia, é porque tem algum valor lá, né? Então, vamos lá. Opa, um errozinho básico aqui. Vamos apagar. Então, vamos conte.valores. Vamos dar 2 cliques em valores. E ele já abriu automaticamente o parêntese para me especificar a área a ser verificada, né? Então vamos marcar aqui a área novamente. Você vê que o reticulado está ao redor da área e ele já indicou aqui embaixo a área que eu marquei. Como eu só tenho uma única função, não há necessidade de eu fechar parênteses, basta eu dar Enter. E ele realmente acertou. São 13 posições que contêm valores aqui na nossa área. Agora ele deseja saber quantas faltam pagar. Gente, é muito fácil, é só pedir para o Excel contar quantas células estão vazias. Aí eu saberei exatamente quantas posições faltam pagar de apartamentos. Então, vamos usar a função conte. Aqui nós temos a opção contar vazio, aqui embaixo da tela, como você pode ver. Ó. E ele explica, aqui ao lado,
conta o número de células vazias em um intervalo de células específicas. Intervalo que ele quer dizer é uma área. Então eu vou dar 2 cliques. Dá 2 cliques aqui e ele já abre o parêntese para que eu especifique a área. Então vamos lá, especificar a área. Especificar aqui a área. E nós veremos que ele já colocou aqui de B3 a F10, que é exatamente a área. Como eu só tenho uma função, eu não vou precisar fechar parênteses, eu apenas dou Enter. E ele já acertou que são 27 apartamentos que faltam pagar. Certo? Bom, gente, então, como você pode ver, criar funções de cálculos e fazer cálculos no Excel não é tão complexo assim. Nós aprendemos a fazer soma, média, máximo, mínimo, contar valores e contar vazio, que são funções básicas para planilhas simples do Excel, certo? No próximo vídeo, nós aprenderemos como dar formatação e aparência a esses números que estão inseridos dentro da planilha e calculados, ok? Então a gente se vê, fica um abração aí e vamos ao próximo vídeo. Tchau!